Você está bem? Amém. Aleluia. Vamos liberar, né, a equipe de louvor que fez um trabalho brilhante. Deus abençoe. Não vão longe, por favor. E quando eu pedir para subir, já pode tocar, viu? Já pode fluir, amém? Glória a Deus. Nós somos agradecidas, não é, gente? Mulheres, por todos esses homens, né, que assistenciam, que fez com que esse evento fosse possível, amém? Então é o cuidado de Deus para com a sua vida, na verdade, e Ele levanta homens, né, dignos, honráveis, que respeita, que reverencia você, né, para te abençoar, para que você esteja nesse ambiente tão propício para receber de Deus nessa manhã. E desde ontem, né, houve uma invasão de mulheres aqui, e hoje a gente está dividindo, gentilmente nós cedemos este espaço para os maridos, para os irmãos, né? Graças a Deus. Tinha gente aí já com saudade da esposa, né? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Eu sei que hoje é o encerramento nessa manhã deste evento. Eu queria publicamente agradecer a Débora, né, por todo o trabalho e zelo que você tem com a minha vida, todo o cuidado, hospitalidade, todo o amor, e eu realmente me sinto muito honrada, né, de participar desse tempo, dessa estação que Deus está marcando na vida de mulheres aqui nesta cidade, né? Eu queria também honrar ao pastor Emílio, que deve estar por aí fazendo alguma coisa. Olha lá, o pastor está ali em cima, dando uma olhada nas ovelhas lá de cima para ver se está tudo certo. Se você não se comportar, ele puxa você pelo cajado, viu? Amém. Obrigado, pastor. Nós somos parceiros em Cristo. Foi uma conexão divina, né, que Deus fez em 2007. Desde então, nós temos essa parceria. Eu fico na casa deles. Eles já se hospedaram na minha humilde residência em Campina Grande. E nós somos realmente uma família. Amém? E eu estou muito honrada de estar aqui nessa manhã. E Deus tem algo para fazer nessa manhã. Você está com expectativa disso? Glória a Deus. Eu sei que os homens aí estão meio que entrando nesse momento, o bonde já está andando, amém? Mas você vai ser alcançado pela graça de Deus nessa manhã. Aleluia. Ontem nós vimos, não é? Que a palavra é o próprio Deus falando conosco, amém? Nós vimos que estamos sim vivendo tempos difíceis, tempos perigosos. A Bíblia fala sobre isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, mas pelo fato de ser dias de grande estresse, dias de grande perigo, não significa que você não tenha ajuda da parte de Deus para conduzir a sua vida nesse período em que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos edifica, e nós somos, na verdade, incentivados a confiar na palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que vai nos manter em tempos de dificuldade, em tempos de grande estresse. É confiando na palavra de Deus que nós vamos ver todas as profecias, todas as promessas da parte de Deus para a nossa vida serem cumpridas, amém? Eu, por misericórdia, estou fazendo aqui um resumão para os homens, né? Nós também vimos em Jeremias ontem, a respeito, né, de Deus dizer para Jeremias que ele vela pela sua palavra para a cumprir, amém? Queridos, essa é uma forma, é um fundamento, é uma certeza que nós temos da parte de Deus. Aquilo que Ele disse vai acontecer. Aquilo que Ele declarou sobre a sua vida vai acontecer. Você pode olhar e dizer ao redor e falar, mas olha, está tão difícil, é uma impossibilidade, são coisas que estão tão fora da minha realidade, tão distantes de se tornarem reais, mas se Deus disse, vai acontecer. Aleluia, diga comigo, vai acontecer. Oh, aleluia. E para esta manhã, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 17, e eu vou ler numa versão um pouquinho diferente da sua. É uma versão ampliada da Bíblia. Nós ainda não temos essa versão em português, escrita oficialmente, publicada oficialmente, mas eu tomei a liberdade de traduzir do inglês para o português essa porção das Escrituras.
Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 17 diz assim: adequadamente Deus também, em seu desejo de mostrar mais convincentemente e além de qualquer dúvida a imutabilidade do seu propósito e plano para aqueles que herdarão a promessa, interpôs mediante juramento. Ou seja, Deus ele quis mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, a imutabilidade do seu plano e do seu propósito. Ele quis ser tão convincente para que não houvesse nenhuma dúvida com relação à nossa vida. Quando nós olhássemos aquilo que Deus está falando e fazendo na nossa vida, Ele queria e quer que a gente não tenha nenhuma sombra de dúvida a respeito da imutabilidade de Deus. Amém? Deus não muda. O plano dele não muda. O propósito dele na sua vida não mudou. Pode ser que coisas foram interrompidas, planos foram colocados na prateleira por causa desta pandemia. Mas o fato, querido, de uma pandemia atingir a terra não pegou Deus de surpresa. Aquilo que ele disse a seu respeito é com ou sem vide. Amém? Aleluia. Ele diz, Deus queria, de uma forma bem convincente, mostrar a imutabilidade do seu plano, que ele se interpôs em juramento. Amém? Só que no juramento, geralmente você jura por alguém que é superior a você. Você jura por alguém que é autoridade sobre a sua vida. Lembra que no mundo você falava, olha, eu juro pela minha mãe. Eu juro pela alma do meu pai. Por quê? Porque são pessoas que estão acima, autoridade sobre a tua vida. Só que Deus procurou um por quem jurar e não achou, porque não existe nenhum além dele. Não existe nenhum outro acima dele. Já que não tinha ninguém, autoridade acima dele, ele disse, eu vou jurar por mim mesmo. Oh, aleluia, eu estou jurando, eu estou fazendo um juramento diante de você e eu estou te dizendo que o meu plano é imutável, o meu conselho não muda, o meu propósito está estabelecido e é para sempre. Aleluia. Então, o versículo 18, Hebreus 6, 18, diz assim, olha, para que mediante duas coisas imutáveis, diga comigo, duas coisas imutáveis. Então, são duas coisas que a Bíblia está nos apresentando que é imutável, que nunca vai mudar. Que pode passar céu, pode passar terra, pode chover canivete, pode nevar em Campinas. Mas estas duas verdades nunca vão mudar, são imutáveis. Ele diz para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Você está aqui nessa manhã? É impossível que Deus minta. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus prometeu, se Deus falou, assim será, queridos. Aleluia. Ele disse, é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então nós vemos versículo 17 e versículo 18, essas duas coisas que nunca vão mudar. Duas coisas imutáveis. É que é impossível que Deus minta. Impossível que Deus minta. Simplesmente não faz parte da natureza dele. Não tem nada nele. Mentira não tem nada a ver com Deus. Ele não trabalha com mentira. Ele não opera na mentira. Ele é o Deus da verdade. Aleluia. Então nós temos convicção, confiança, segurança de que quando Deus nos diz algo, Ele não está mentindo. Duas coisas imutáveis, que Deus não mente e que Deus não muda. Oh, aleluia! Amém? É impossível Deus mentir e é impossível Deus mudar.
Meu Deus do céu, se você depender, colocar a tua fé nesta confiança de que aquilo que Deus disse para você, Ele não mentiu, Ele nunca vai mentir para você, e o plano dEle não muda para a tua vida, olha, pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar toda esta cidade contra você, mas porque você tem uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, vai acontecer todo o plano de Deus para a tua vida, vai acontecer aquilo que Deus declarou a respeito da sua saúde, aquilo que Deus declarou a respeito da sua casa, da sua família, vai acontecer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele disse. Com relação à sua vida pessoal, com relação ao teu chamado, com relação a tudo que diz respeito à sua vida. Oh, aleluia. Agora, uma vez que esses dois fundamentos estão lançados, que Deus nunca mente e que Ele nunca muda, eu quero que você abra comigo em Provérbios, capítulo 19, por favor. Provérbios 19. Versículo 21, Provérbios 19, 21, nós vamos ler na versão NVI da Bíblia, só para ficar um pouquinho mais claro. Oh, aleluia. Provérbios 19, 21 diz assim, olha, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Amém? Essa palavra planos aqui na Bíblia significa ideias, invenções. Conhece gente que gosta de inventar coisa? Ela começa a criar um plano, daqui a pouco ela inventa. Não, não é isso não, é outra coisa. E aí ela começa a fazer aquilo ali, aquela invenção, inventou de estudar algo, inventou de fazer algo, inventou de viajar. Sabe, tem gente que é assim, gosta de inventar coisas, não é? A Bíblia diz, olha, muitos são as invenções no coração do homem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que tem gente que vive fazendo invenção, vive inventando o que fazer. Amém? Mas a Bíblia diz, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitas são as ideias na mente do homem. Tem uma outra versão da Bíblia que diz, amém? O homem, ele tem essa criatividade. Eu não estou falando homem, sexo masculino, não, amém? Porque olha, em questão de criatividade, a mulherada não fica para trás, não. Amém? Muitos são as ideias, as invenções na mente do homem, na mente da mulher, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa palavra propósito aqui significa desígnio, propósito e conselho. Existe inclusive algumas versões da Bíblia que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor. Essa palavra conselho aí é realmente propósito. É como um conselho, por exemplo, de medicina, onde existe esse conselho de medicina, conselho de advogados, onde eles se sentam, onde eles debatem, conversam e chegam a um denominador comum de como eles se apresentam diante da sociedade, do que é que eles acreditam, o que é que eles não acreditam, o que é que eles sugerem e o que eles não sugerem. Quando a Bíblia diz que é o conselho do Senhor que prevalecerá, eu quero te dizer que houve um conselho na eternidade. Houve uma reunião na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo marcou uma reunião na eternidade. E a pauta desta reunião era você. Oh, aleluia! Amém? Ele designou o plano para a sua vida. Ele designou um propósito para a sua vida. Ei, você não é um acidente cósmico. Você não é um acidente que a sua mãe descuidou e pumba, você veio. Aleluia. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um plano de Deus.
E sabe de uma coisa? Ele já determinou antes da fundação do mundo qual é o plano dele para a tua vida, qual é o propósito de Deus para a tua vida. Então, você pode fazer muitos planos, você pode fazer todo tipo de invenção que você quiser, mas o que vai prevalecer é o que Deus já disse a teu respeito. É o plano que Ele já traçou para a sua vida. É o propósito que Ele já passou e estabeleceu para a tua vida. Queridos, o propósito de Deus na tua vida é tão forte que vai frustrar os teus próprios planos. Vai frustrar os teus planos pessoais de estudar isso, estudar aquilo, viajar para lá, viajar para cá, fazer isso, fazer aquilo, casar com fulano, casar com cicrana. O plano de Deus na tua vida é tão forte que vai frustrar os seus próprios planos. Oh, aleluia! Amém? Ele não muda a respeito daquilo que Ele falou para a tua vida. E Deus não mente a respeito daquilo que Ele te chamou para fazer. Amém. Então, o propósito do Senhor prevalecerá, porque Ele é maior do que os seus próprios planos e as suas próprias ideias. O propósito de Deus para a tua vida, presta atenção nisso, é maior do que a tua existência. Na verdade, você só existe porque já havia um propósito. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite, nessa manhã. Você só veio à existência para cumprir um propósito em Deus. Você não nasceu e Deus olhou e disse, vamos inventar alguma coisa? Não, você nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Você nasceu para cumprir um propósito que já estava em Deus. Aleluia, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Abra comigo em Jeremias 29, por favor. Aleluia. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a versão NVI do versículo 11. Jeremias 29, 11. Diz assim, a versão NVI, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo, ei, eu é que sei do plano que eu tenho para com você. Ei, fui eu que sentei num conselho na Trindade, antes da fundação do mundo, e tracei um plano para a tua vida. Eu é que sei desse plano. Fui eu que formei, fui eu que designei, fui eu que desenhei esse plano. E não é um plano mau, não é um plano ruim, não é um plano para te trazer destruição. É um plano para te dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Deixa eu ler para você esse mesmo versículo na versão A Mensagem. Diz assim, já planejei tudo. Oh, aleluia, eu gostei dessa versão. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Oh, aleluia. Quando você vive nessa terra sabendo, Deus já planejou tudo. Deus já foi adiante de mim. Deus já passou por 2021. Deus já passou por dezembro de 2021. Deus já passou por 2022. Oh, aleluia. Deus já passou por 2023, 24, 25, 26. E até Jesus voltar, Deus já estava lá. Ele já passou por todos os meus anos, por todos os meus dias, e Ele já planejou tudo. Querido, que coisa maravilhosa, você não precisa inventar. É só cumprir o plano dEle. É só se alinhar aquilo que Ele já determinou para a tua vida. Porque é um plano bom, você entende? É um plano que vai te dar alegria, que vai te dar satisfação. E se você não entra nesse plano, você nunca será completo. Nunca será completo até você entrar no propósito de Deus para a tua vida. Oh, aleluia! E você perceber, meu Deus do céu, essa é a razão da minha existência.
cumprindo a vontade de Deus, dentro daquilo que Deus chamou para você. Então você não tem que planejar nada, é só entrar no fluxo daquilo que Deus já declarou e já fez a teu respeito. Você não precisa se esforçar para, fazer acontecer. É só entrar no plano e no propósito e desfrutar. Desfrutar da provisão sobrenatural que vai chegar para a tua vida porque você está no plano. Desfrutar da graça sobrenatural da sua vida porque você está no plano. Oh, aleluia. Desfrutar da habilidade sobrenatural de coisas que você não pode fazer naturalmente falando porque você está no plano. De ir a lugares que você não queria sozinho porque você está no plano. De conhecer pessoas no corpo de Cristo que se não fosse por causa do plano e do propósito você nunca conheceria. Meu Deus, você tem uma vida boa. Aleluia. Às vezes eu fico me perguntando onde é que eu estaria sem essa palavra. Talvez já morta. Talvez sendo líder aí de alguma gangue em algum morro. Que eu nasci para liderar alguma coisa, disso eu sei. Mas veja o que Deus fez, querido. Veja o que Deus fez com a tua vida. Conectou você a um propósito que é maior do que você mesmo. Conectou você com uma visão que é maior do que você mesmo. Aleluia, Deus chamou você para estar envolvido dentro de uma visão que é maior do que a sua própria visãozinha medíocre. E no momento que você se conecta com essa visão de Deus, com esse plano de Deus para a tua vida, as coisas começam a fluir. Graça começa a chegar, provisão sobrenatural começa a vir, aleluia, saúde divina começa a operar no teu corpo, amém, cura divina quando você precisa dela, passa a acontecer, e você não está fazendo esforço nenhum, o seu esforço é entrar no descanso do propósito de Deus para a tua vida, aleluia, amém. Olha a outra versão, ele diz, eu é que sei dos planos que eu tenho a vosso respeito. Ele diz, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Deus está dizendo nessa manhã, ei, eu já planejei tudo. Eu já planejei tudo. Algumas pessoas estão pensando como é que vai ser a partir de agora, o que é que eu vou fazer, qual é o próximo passo, qual é a decisão, o que é que eu preciso fazer. Deus disse, ei, isso aí não é para você pensar, eu já planejei. Aleluia, eu já fiz, eu já declarei, eu já designei. Amém? Ele disse, eu já planejei tudo e o plano é cuidar de você. É cuidar de você. Já pensou? Se você recebe essa revelação de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o teu Pai, o plano dele, a prioridade dele é cuidar de você. Aleluia. Cuidar de tudo que diz respeito à sua vida. De tudo que diz respeito ao seu chamado. Cuidar de tudo que diz respeito àquilo que você opera aqui nesta terra. Amém? Eu estava lendo, eu queria compartilhar com você parte da minha leitura. Se você me permitir nessa manhã. Eu estava lendo um livro chamado O Século do Espírito Santo. É um livro em inglês, é quase um dicionário assim. E tem um capítulo inteiro. Com o título, né? Mulheres cheias do Espírito Santo. Capítulo inteiro falando a respeito de mulheres. Inclusive lá fala sobre o avivamento de Charles Finney. Que uma das marcas do que começou a acontecer no início dos anos de 1800 é que Charles Finney dava voz às mulheres que naquela época nem podiam se levantar no culto para dar testemunho de algo que Deus havia feito na vida delas. Elas não poderiam orar publicamente em voz alta, então elas observavam os homens nos cultos que os homens participavam, mas Deus levanta esse homem nesse movimento do avivamento chamado Charles Finney. E ele passa então a dar à mulher voz na igreja.
a dar à mulher o lugar onde ela poderia ser usada por Deus, testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Nesse capítulo que eu li, também fala de mulheres que talvez não são tão conhecidas para você, mas eu queria ler um pouquinho da história delas para você. Amém? E eu sei que tem muito homem aqui, então você se inspire da forma certa. Amém? Porque a vida dessas mulheres são mulheres inspiradoras, que vai inspirar também você como homem a cumprir a vontade de Deus para a sua vida, a obedecer o chamado de Deus também para a sua vida. Amém? Se o pessoal puder colocar a primeira imagem. A primeira pessoa que eu queria falar é dessa mulher aí, chamada Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, ela foi uma líder importante no movimento Santidade, nos anos de 1800. Mais tarde, esse movimento chamado Movimento Santidade, iria se chamar Movimento Pentecostal, que é o que a gente já conhece melhor, não é? Que é uma coisa mais recente. Ela foi uma líder importante nesse movimento, que hoje a gente conhece como Movimento Pentecostal. Essa mulher que você está vendo aí, ela era uma pregadora ungida. Ela era casada com um médico, o nome dele era Walter Clark Palmer, que fechou seu consultório, médico, ele era um médico, ele fechou o consultório dele para carregar as malas dela. Nas viagens, porque ela começou a viajar bastante. Ele abriu uma editora para estender a influência da esposa através dos seus escritos. Nós estamos falando de anos de 1800. E segundo o relato do livro, eles dizem que Phoebe pregava o batismo no Espírito Santo nessa época, já nos anos de 1800. E houve registro de pelo menos 25.000 conversões em seus cultos. Um dos seus livros, escritos em 1859, com o título A Promessa do Pai, ela valida o direito das mulheres e a responsabilidade de obedecerem um chamado público ao ministério. Em 1867, ela fazia cultos de avivamentos na Inglaterra. Amém? Deus já nos anos de 1800, levantando mulheres, despontando essas mulheres dentro de um plano e de um propósito que Ele tinha. Amém, queridas? Queridos? Amém? A próxima imagem, eu queria te mostrar essa outra mulher, chamada Amanda Berry Smith. Amanda nasceu escrava no estado de Maryland em 1837. Ela começou a pregar em 1870 e continuou com um sucesso tremendo desde, mesmo com tanto racismo e machismo na época. Se você acha que hoje tem racismo e machismo, imagina nos anos de 1800. Mas olha só que interessante a respeito dessa mulher. Ela estudou só por 3 meses em escola normal. Ela era altamente articulada, tremendamente ungida. Ela ganhou respeito notável em todos os níveis da sociedade e teve a sua carta de alforria declarada como resultado de suas habilidades para pregar. Ou seja, a unção de Deus na vida dessa mulher fez com que ela tivesse uma carta de alforria, nascida escrava, nascida em um tempo de racismo, mas a unção de Deus, a capacidade de Deus na vida dela foi tremenda, que pessoas quando ouviam ela pregar, disseram: a gente tem que dar liberdade a essa mulher. Oh, aleluia! O que é isso, Sheila, que você está fazendo essa manhã? Eu estou instigando você. Amém? Para você não ter desculpas de dizer: eu não consigo, eu não posso. Não deixam eu cumprir meu chamado. Ai, tantas desculpas. Essa mulher nasceu escrava. 3 meses de escola. Mal sabia ler direito. Mas a unção de Deus
Oh, aleluia. O plano e o propósito de Deus na vida dela era maior do que a circunstância na qual ela nasceu. Você está me entendendo nessa manhã? Aleluia. Olha o que aconteceu. Ela teve a sua carta de alforria declarada como resultado de suas habilidades para pregar. Viajou por toda a América, Ilhas Britânicas, Libéria, Serra Leoa, Birmânia e Índia. Anos de 1800. Amém? Deus já estava ungindo mulheres e fazendo elas viajarem por países diferentes. Nós estamos falando de uma mulher negra, numa época ferrenha de racismo. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus, a unção de Deus na vida dela era tão forte, aleluia, que ela quebrou todo tipo de cadeia social que poderia aprisioná-la. Ela financiou um orfanato chamado Amanda Smith, segundo o nome dela, para crianças negras que eram abandonadas e destituídas. Ela foi chamada a imagem de Deus em ébano. Uau! Qual é a desculpa que eu tenho? Amém? Você deve lembrar do avivamento da Rua Azusa. Quantos lembram aqui ou já leram a respeito desse avivamento que Deus operou na Rua Azusa? Talvez o que você não saiba é que quem convidou William Seymour para ir para Los Angeles, pregar a palavra, para a Califórnia, pregar a palavra, foi uma mulher. Então ele chegou lá, pregou a palavra, só que a igreja não recebeu a palavra que ele tinha para dar. Não concordaram, não é, com a tenacidade, com o fogo com que ele pregava. Então essa mulher, Neely Terry, ela orquestra um encontro dele com outro casal que abre as portas da casa deles para as pregações desse homem chamado William Seymour. E William Seymour, ele era um negro, analfabeto, cego de um olho, com todo tipo de limitações que você poderia imaginar naquele período, nos anos de 1900. Amém? Mas veja, Deus começou a abrir portas para a vida dele. Pessoas começaram a vir para os seus estudos bíblicos e receberem da pregação dele, receberem da palavra dele. E o negócio começou a crescer tanto que ele envia carta para Charles Parham. Se você estuda a história da igreja ou gosta dessa questão de avivamento, talvez você vá ouvir ou já ouviu o nome dele. Charles Parham, ele tinha uma escola bíblica. E William Seymour, ele foi aluno de Charles. Só que ele sentava do lado de fora, no corredor, numa cadeira no corredor do lado de fora da sala de aula, porque como negro, ele não tinha direito de sentar juntamente com os alunos lá dentro. E eu quero te dizer que ele pode ser qualquer tipo de limitação que a sociedade impõe sobre você, mas quando Deus tem um plano para a tua vida, Ele vai quebrar essas caixas, Ele vai quebrar essas limitações. Justamente esse negro, cego de um olho, que ficava do lado de fora, ouvindo as pregações, os ensinos de Charles Parham, foi que Deus levantou para trazer esse avivamento da Rua Azusa. Aleluia. Então, ele era aluno de Charles Parham. A igreja, o lugar onde ele estava pregando, começou a crescer muito. Ele precisava de ajuda. Aí Charles Parham diz: eu vou te enviar 2 mulheres. Amém? E aí ele enviou, Charles Parham enviou 2 mulheres para lá, uma chamada Lucy Farrell, que na verdade foi por causa dela que William Seymour estudou e ouviu os ensinamentos de Charles Parham, porque ela insistia com ele: você tem que ouvir esse homem. Não, mas ele não me deixa entrar na sala de aula. Você ouça ele de onde você precisar ir. Se é no corredor, é lá que você vai sentar, mas você precisa ouvir. Deus usou uma mulher para colocar as verdades da palavra de Deus neste homem chamado William Seymour. Amém? Olha,
o autor do livro diz assim, olha, Lucy Farrell merece menção especial. Nascida como escrava, está aí ela. Nascida como escrava no estado da Virgínia, olha isso, ela servia como governanta dos filhos de Charles Parham. Ela pregava e ministrava nos cultos. Foi ela que encorajou William Seymour a fazer a escola bíblica de Parham. Embora William Seymour é a figura universal para liderar o avivamento da Rua Azusa, testemunhas da época afirmam: ninguém experimentou o batismo pentecostal até que Lucy Farrell chegou e começou a orar pelas pessoas para que elas recebessem o batismo. Aleluia! Veja, Deus usando mulheres. Deus tem usado mulheres desde há muito tempo. Amém? E mulheres com todo tipo, sabe, de limitação social, com todo tipo de limitação econômica. Mas deixa eu te dizer, o plano de Deus é maior. O propósito de Deus é maior para a tua vida. Amém? Aquilo que Ele disse a teu respeito, queridos, vai acontecer. Amém? Aleluia. O que falar de Florence Crawford, a próxima mulher, eu já estou quase terminando. Foi outra mulher que Deus usou no avivamento da Rua Azusa. Ela ajudava William Seymour a editar o jornal Fé Apostólica. Era um jornal que era distribuído por todos os Estados Unidos e documentava e transmitia os ensinamentos e pregações e testemunhos do movimento pentecostal. São mulheres que talvez você nunca ouviu falar, mas eu vou falar de uma que talvez você já tenha ouvido, que é mais recente. Kathryn Kuhlman. Uma mulher evangelista, mais conhecida depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma mulher tremendamente ungida para pregar e curar pessoas e também tinha, olha isso, habilidades administrativas para desenvolver seu próprio ministério. Então ela não era só ungida para pregar, ela era ungida para administrar o ministério que Deus confiou a ela. Oh, aleluia! Suas cruzadas de cura enchiam as maiores arenas do país. Ela se tornou a primeira mulher evangelista a comandar uma audiência de televisão por todo o país. Ela influenciou pessoas como Benny Hinn e partiu em 1976. Alguns de nós aqui nascemos, né, um pouco antes disso, um pouco depois disso. Mas é uma mulher que é tipo da nossa época. Uma mulher que a gente já, pelo menos, ouviu falar. Se você coloca no YouTube, você vai ver vídeos dela pregando. Uma mulher que dentro de um período, queridos, dentro de um período, uma mulher naquele tempo, talvez não teria uma voz e uma expressão tão grande, principalmente para administrar o seu próprio ministério. Mas quando o propósito de Deus chega, quando o plano de Deus chega para a vida de alguém, não importa de onde você veio, não importa quem é a sua família, não importa de qual cidade você nasceu, o plano de Deus é maior. O propósito de Deus é maior para a tua vida. Amém? E o que falar das mulheres do movimento missionário? Amém? Enquanto eu estou falando assim, eu preciso do pessoal aqui na música, por favor. No século XIX, houve uma grande massa de mulheres envolvidas em missões. Missões. Quando o avivamento pentecostal chegou, um exército grande de mulheres já estavam empenhadas em missões. Então, no campo, as mulheres eram livres para funcionar em todos os aspectos do ministério. E em casa, havia mulheres organizando grupos que apoiavam literatura, que davam suporte aos missionários, faziam convenções missionárias e até levantavam instituições de missões. Meu Deus, você está aqui? Deus usando mulheres. Amém? Em todas essas eras, em todas essas décadas diferentes, nesses centenários diferentes. Amém? Porque Deus tem um plano para a vida da mulher, querido.
Como mulher, você tem um plano a cumprir nesta terra. E é um plano que Deus já disse, eu planejei tudo, amém? É um plano que é bom, é um plano para trazer prosperidade, é um plano para te dar um futuro. Aleluia. Alguns grupos foram desenvolvidos para treinar e sustentar mulheres missionárias no campo. Veja, as mulheres nas suas casas se mobilizavam para treinar mulheres para serem enviadas. E enquanto essas estavam sendo enviadas, elas treinavam mulheres, treinavam pessoas para sustentar a obra missionária. Então, não venha me dizer que o plano de Deus pode passar sem você. Você é extremamente importante para o plano de Deus nesses últimos dias. Nós vimos mulheres aqui que fizeram história no seu tempo, que fizeram e foram além, não é, do tempo delas. Tiveram habilidades que, sabe, superaram as limitações que a sociedade traziam para elas naquele tempo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus conta com você para esta geração. Essas mulheres fizeram a vontade de Deus para o tempo delas. Essas mulheres serviram de exemplos e de inspiração para nós hoje. Eu quero te dizer, quem Deus vai usar para deixar como inspiração para a próxima geração? Quem aqui vai dizer, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade? Se o Senhor quer que eu seja uma voz que vai ecoar para as próximas gerações após mim, que vão olhar a minha vida, vão olhar a forma como eu sirvo a Deus e vão inspirá-las a obedecer o teu chamado, que vão inspirá-las a obedecer o teu plano e o teu propósito, se Jesus assim até lá não voltar. Quem é essa mulher nessa manhã? Quem é essa mulher que vai quebrar a caixa, que vai sair das limitações? Amém? E quem é o homem que vai se levantar como um homem valoroso nessa geração, que vai servir de exemplo e de inspiração para as gerações futuras? Talvez pessoas vão estar falando de você em livros de história. Aleluia! Não limite Deus. Oh, aleluia. Último versículo antes da gente começar a orar. Salmos 68, versículo 11. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A minha oração nessa manhã é que o teu coração seja impactado pelo chamado de Deus. Que você não... Sabe, que você seja consumido pelo fogo que arde o coração de Deus para alcançar vidas, para alcançar pessoas para o reino. E que você não seja apenas mais um no assento de uma igreja, mas que você assuma o seu lugar nesta manhã, o seu lugar de direito que Deus constituiu você para ser uma voz nessa geração. Aleluia. Não é tempo mais de perder tempo. Você entende? Oh, aleluia. Salmo 68, versículo 11. Eu vou ler em várias versões, só para trazer para você um entendimento melhor das escrituras. Me perdoe. Salmo 68, versículo 11. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem. A dona de casa reparte os despojos. Você não precisa, querida, talvez viajar o mundo para cumprir a vontade de Deus, mas dentro do seu lar, na sua casa, sendo dona de casa, se posicionando em oração, você toma territórios do diabo para Deus.
Aleluia. Você gera vidas para o reino de Deus em oração. Existem algumas mulheres aqui que Deus ungiu para você ir, que Deus ungiu você para as nações, mas talvez não serão todas que irão. Muitas ficarão, muitas serão aquelas que segurarão a corda do outro lado, a ponta da corda, dizendo: pode ir, porque a gente segura você. Pode ir, porque a gente vai te sustentar com as nossas finanças, com as nossas orações. Vai e corra o plano e o sonho de Deus para a tua vida. Porque somos mulheres que não estamos competindo umas com as outras. Nós celebramos a vitória uma das outras. Nós celebramos o chamado de Deus, a promoção de Deus no ministério uma das outras. E a Bíblia diz que as donas de casa repartem os despojos. Pode ser que você nunca vá para uma nação diferente, mas porque se você se envolveu com missões, aleluia, o seu galardão é como se você tivesse ido. Meu Deus, você pode fazer tanto. Você pode fazer tanto. Nós vimos mulheres num tempo tão limitado, num período da história da humanidade de uma forma tão limitada, e olha o que Deus fez. Você está vivendo no melhor tempo que existe para você viver, querida. Nada pode paralisar o plano de Deus para a tua vida. Nada pode impedir o plano de Deus para a tua vida. Deixa eu ler na NTL, né? H, na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor deu uma ordem. O Senhor está dando uma ordem nessa manhã, querida. Eu percebo o Espírito Santo bombardeando corações de algumas pessoas nessa manhã. E você tem que se render a esse chamado. Você tem que se render a esse propósito de Deus para a sua vida, porque Ele é maior do que a sua própria existência. Ele disse: o Senhor deu uma ordem, e muitas mulheres levaram esta notícia. E os reis e seus exércitos estão fugindo. Ei, Deus ungiu mulheres. Amém. Deus capacitou mulheres. E tem mulheres aqui nessa manhã que vão pôr exércitos e reis para fugir. Com a autoridade do nome de Jesus, com a autoridade que Deus te delegou, você vai colocar reis e exércitos para fugir. Olha o que o versículo diz: em casa as mulheres repartiram o que havia sido dos inimigos. Oh, aleluia. Versão Bíblia Viva, e é a última versão que eu vou ler nessa manhã. O Senhor deu uma ordem, e as donas de casa, em grande número, as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. Reis e exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartem as riquezas conquistadas. Oh, aleluia. As donas de casa em grande número. Aleluia. Meu Deus. Donas de casa em grande número. Está vendo que não existe desculpa para você? Você pode dizer: mas eu sou dona de casa. Eu só sou uma dona de casa. Mas a Bíblia diz que donas de casa vão colocar reis e exércitos para fugir. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé nessa manhã. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo já está movendo algumas mulheres aqui. Aleluia. Para que você entre nesse plano, nesse propósito que é maior do que a sua própria existência. Amém? Então, se essa mulher é você, eu quero que você corra para frente. Seja rápida em obedecer e dizer: eu me entrego a esse plano, eu me entrego a esse propósito. Eu não sei como vai ser, eu não sei como é que vai ser cumprido, eu não sei como é que Deus vai cumprir a promessa dele para a minha vida. Mas sabe, querida, entender o plano de Deus, saber como vai ser, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho
nos rendemos a essa graça que nos sustenta, a essa graça que nos auxilia para obedecermos, para cumprirmos a vontade de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tantas mulheres preciosas nessa frente, tantas mulheres preciosas com talentos preciosos nessa manhã que estão aqui na frente, tantas mulheres fortes, poderosas em Deus, ungidas, capacitadas para fazer o extraordinário, para fazer o sobrenatural acontecer. Tantas mulheres chamadas a nações estão chamando o teu nome. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Talvez você esteja pensando: puxa, mas eu sou casada, eu tenho um marido. E sabe, marido não deve ser um empecilho para você obedecer à voz de Deus. Aleluia! Ele vai te ajudar. Amém? Você que é casada, mesmo seu marido estando aqui ou não, diga assim comigo em voz alta: marido, fala mais alto, que ele vai ter que ouvir no reino do Espírito. Você não está aqui hoje de manhã, ele vai ouvir. Diga assim: marido, me deixe cumprir a vontade de Deus. Se ele está aqui presente, olha aí pro olhinho dele, olha aí, fala: marido, me deixe fazer a vontade de Deus. Aleluia! Ela vai ser uma melhor mulher dentro do plano de Deus para a vida dela. Acredite, ela vai ser uma melhor esposa, cumprindo o chamado dela. Ela vai ser uma pessoa melhor de se conviver em casa, se você empurra ela para o chamado de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você que está aí no seu assento, estenda a sua mão para cá. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe, Jesus, em Mateus, ele disse assim: olha, a colheita já está pronta. Ele diz: orai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Enviar trabalhadores. Essa palavra enviar, presta atenção aqui que você precisa ver. Vou te usar como um exemplo. A palavra, quando Jesus disse orai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores, essa palavra enviar não é dizer por favor, vá, faça alguma coisa. Não. Enviar é com força e com violência lançar. Amém? E é exatamente isso que acontece quando Deus começa a revelar para você a respeito do plano e do propósito que Ele tem para a sua vida. É um solavanco que você vai começar a sentir. É uma urgência do chamado de você ter que obedecer a Deus. Aleluia! E nessa manhã, Ele está dando solavancos em mulheres aqui. Solavancos. Não vai ser uma coisinha assim, por favor, faça. Não, você vai ser constrangida por dentro a obedecer a Deus. Você vai ser constrangida. Haverá uma urgência por dentro no seu coração em de entrar logo para esse plano, de entrar logo para esse propósito de Deus para a sua vida. E enquanto você não entrar nesse plano e nesse propósito, você não será completa. Você não será completa. Portanto, receba da graça para ser e fazer aquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus te chamou. Oh, receba do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Receba da vontade, clareza no plano e no chamado de Deus para a sua vida. Receba clareza do plano e do propósito de Deus. Clareza no plano,
capacitação do alto para ser e fazer aquela mulher que Deus te chamou para ser. Para ser e fazer aquela mulher que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser. Definição no plano, definição e clareza no propósito. Clareza e toda confusão nós repreendemos e nós aniquilamos agora. Oh, obrigado, Senhor, por alinhamento da tua vontade na vida dessas mulheres. Avivamento. Deus quer avivar algumas coisas que estão dormentes, e esse avivamento vai se alastrar, esse avivamento vai se expandir e não ficará em só um lugar, não ficará em uma só região. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Clareza no plano e no propósito das minhas irmãs. Oh, a graça, a sabedoria, a capacitação e a unção do alto. Unção do alto. Unção do alto. Unção para ser. Unção para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulheres ousadas. Mulheres ousadas. Mulheres que não se calarão. Mulheres que não se calarão. Mulheres que obedecerão. O ide do Senhor. O ide do Senhor. Nações, nações, nações. Donas de casa, fazendo a diferença, fazendo a diferença. Receba, donas de casa, fazendo a diferença. Donas de casa, fazendo a diferença. Oh, aleluia. Haha, brafirisha. Rabada frisa do frequisha para vassa. Ando frequisha para vassa livreguinda. Ando frunche para vassa quiche. Jane. Oh, aleluia. Sempre tu reinas. Existe uma capacitação da parte de Deus sobre a sua vida na área do ensino. É uma expansão que está começando a acontecer. É uma expansão que está vindo devido ao tempo. Deus diz: é tempo. É a estação disso acontecer. E essa expansão na área do ensino vai te capacitar. Oh, eu vejo um alargamento por dentro. Alargamento por dentro na área do ensino. Você vai começar a ter oportunidades para ensinar. E de repente, não será mais você tentando ilustrar, não será mais você tentando falar, mas o Espírito Santo, oh, vai usar os seus lábios, vai usar os seus lábios. E sabe que tem gente que ensina com água, tem gente que ensina com fogo. Eu ensino com fogo. E eu vejo esse fogo sendo transmitido. E o fogo que marca. O fogo do ensino que marca. O fogo do ensino que marca. Vida de pessoas. E elas serão curadas. Elas serão curadas. E haverá fogo, 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 fogo. Existe uma
letras, da área de advocacia. É a habilidade que ela tem, que ela conhece. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, é uma habilidade sobrenatural, é um conhecimento que vai além da sabedoria humana, é um alargamento na sabedoria divina. E você vai olhar processos, você vai olhar situações, e a justiça que opera da parte de Deus virá sobre você como manto, e você será um instrumento de justiça da parte de Deus. Instrumento de justiça da parte de Deus. Eu vejo um trabalho de mulheres mais extenso, mais expandido. Eu vejo você tocando mulheres que chegarão aqui dilaceradas, mulheres que chegarão aqui cheias de problemas, de famílias disfuncionais. Mas tem uma graça sobre você, Débora. Tem uma graça sobre você. Ela é uma graça, sabe? Tão gentil, que até passa desapercebido de pessoas. Mas o Senhor nesta manhã, Ele quer anunciar diante de todos os ouvidos aqui e dizer: é graça que vem da minha parte para trazer estruturação familiar, para trazer estruturação na vida de mulheres. E elas serão restituídas, elas serão restauradas, e elas serão edificadas por causa da graça, da graça, da graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar a sua mão. Existe uma unção tangível nesse lugar. Eu não sei qual é a sua necessidade. Homens que estão aqui, existe uma unção para você também. Só abra a mão e receba. Receba, 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 receba da graça, receba da habilidade divina, receba, receba. Hoje aos pés do Mestre, mas eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Glória a Deus. Pode ser que exista algum homem aqui que queira dizer: sabe de uma coisa, eu vi minha esposa indo pra frente, eu quero também me render a esse plano e a esse propósito de Deus. Eu nem sei qual é, mas eu sei que é um plano bom, eu sei que é um bom propósito. Se existe algum homem aqui, eu não quero ser injusta de não te dar essa abertura para você também receber de Deus nessa manhã. Se você está aqui, venha, mostre que você é homem de verdade. Ei, aleluia! Tantos homens valorosos, preciosos para essa estação, preciosos para esse tempo. Deus tem um chamado na tua vida, meu querido. Eu não te conheço, nem sei se eu já te vi antes em algum culto de alguma igreja por aqui, mas existe um chamado de Deus, existe um propósito definido da parte de Deus. E
quando você se dá e se rende a esse plano, tudo será mais fácil, tudo será mais leve, porque haverá graça, haverá favor do alto para a tua vida. E é essa mesma coisa que eu vejo em você. Você é um homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. É assim que você é conhecido nos céus. Homem de Deus, homem de Deus. E não importa o que o diabo diga a seu respeito, não importa o que a sua família diga a seu respeito, não importa o que o passado diz a teu respeito, você é homem de Deus, você é boca de Deus na terra, e você tem uma voz para a geração de outros homens, e você vai ensinar homens a serem homens. Oh, aleluia, oh, aleluia. Todos tão preciosos, todos tão preciosos. Eu posso ter a honra de orar por vocês? Aleluia. Mulherada, você tem que me ajudar. Estenda a mão para cá, porque esta é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por graça, favor e unção na vida dos meus irmãos. Clareza no plano e no propósito de Deus para aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela graça para ser e fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Obrigado, Senhor, por clareza no plano e no propósito de Deus para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Ele te chamou para cuidar de pessoas. Eu não estou dizendo que você é um pastor, mas eu estou dizendo que Deus te chamou para cuidar de pessoas no corpo de Cristo. Aleluia. Existe uma graça sobre a sua vida e ela vai aumentar a partir de hoje. Existe uma unção que ajunta, que está em você. Amém. Você vai atrair outros homens de Deus e você vai aconselhá-los, você vai instruí-los no caminho certo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo plano que é tão lindo, o propósito que é tão maravilhoso na vida desses homens de Deus. Toca aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós consagramos este jovem garoto para o teu plano e para o teu propósito. E nós declaramos que ele seguirá a tua vontade, obedecerá a tua palavra todos os dias da vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem gente aqui para receber? Aqui? Aleluia. Giovanni. Receba graça, clareza no plano e no propósito de Deus. Clareza. Existe uma maturidade que o Senhor está proporcionando. É um alargamento em conhecimento, alargamento em sabedoria. E é para um plano específico, é para um propósito específico. Então absorva tudo. É uma estação de observar e aprender tudo. Aprender o que fazer e aprender o que não fazer. Aprender com amor, aprender em todas as áreas. Porque existe um plano e um propósito que é glorioso. Homem grande, de plano grande, de sonhos altos. Não existe nada pequeno a seu respeito. Quando Deus vê para você, Ele vê grandeza. Eu não estou falando isso por causa da tua altura, não. Eu estou te reconhecendo pelo Espírito. Pelo Espírito. E existem grandezas dentro de você que precisam ser liberados. Deve ser a sua esposa, né?
Não? É uma irmã animada, glória a Deus. Estamos orando, essa mulherada está orando por vocês. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu plano, pelo teu propósito, que é perfeito, perfeito na vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mudanças. Não pode permanecer como está. Tem que haver mudanças. E eu vejo Deus nessa manhã rodando você, rodando você, rodando você. Aleluia, aleluia. É uma força centrífuga que faz você virar, que não vai permitir você ficar acomodado. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Pela unção que põe em movimento.